Olá, amigos. Muito boa noite. Tudo bem? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube com o programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Pois é, nos dias atuais, aliás, não só hoje, como acredito sempre, o estresse, ele tem sido constante na vida das pessoas. Se hoje o estresse já é um problema complicado, não se engane de que há anos atrás o estresse também não existia. Ele existia. Talvez numa escala menor, porque a população era menor, mas ele sempre existiu. E o estresse pode ser o desencadeador de várias doenças, entre elas doenças coronarianas. Pois é, pensando nisso, eu convidei um amigo para bater um papo sobre isso e também sobre outras coisas do nosso dia a dia. Eu me refiro ao nosso convidado de hoje, ao Dr. Clóvis Hefner. Dr. Clóvis, médico cardiologista, joinvilense, professor universitário, foi jogador de basquete profissional, para quem não sabe, e hoje ainda bate uma bolinha. Meio discretamente, mas bate uma bolinha. E o Dr. Clóvis é um profissional que eu conheço há muito tempo e é um profissional, não atua mais na área da cardiologia, mas conhece muito de cardiologia e passa os seus conhecimentos para alunos do curso de medicina da Univille, que é um curso de reconhecimento nacional. E o nosso bate-papo hoje vai ser com o Dr. Clóvis Hefner. Dr. Clóvis, como vai? Tudo bem? Obrigado, Arivan, pela apresentação. Muito obrigado pela sua Falar presença. do basquete é interessante, porque basquete e outros esportes reduzem o estresse. Reduz o estresse? Fazer exercício reduz o estresse. Isso já está confirmado, Clóvis? Plenamente. Plenamente. O Dr. Clóvis, nós falávamos aqui na coxia, como se diz da gíria jornalística, antes do programa, sobre as nossas crianças e o uso de aparelhos eletroeletrônicos. Os pais, e você tem netos provavelmente, tem filhos grandes já, a educação de 30 anos atrás, ela diferencia-se da educação dos tempos atuais. Educação tem a ver com saúde, Clóvis? Tem. A falta de. Falta de. Quanto menos conhecimento tu tens do que te rodeia, conhecimento de doença, vamos falar então de saúde, do que te causa saúde, né? Do que tu prevines doenças e como tu podes tratar doenças, o desconhecimento disso, infelizmente, é grande. Né? Nós temos um país em que faz poucas décadas que se começou a tentar eliminar o analfabetismo, mas mesmo assim, mesmo você sendo alfabetizado, tendo primeiro e segundo grau, existe na nossa sociedade, isso não é exclusividade do Brasil, existem outros, mas talvez aqui mais do que em muitos, mitos e lendas a respeito de muitas coisas que não têm nenhuma importância para fazer mal, e muito menos importância para fazer bem. Enquanto que aquilo que é para fazer o bem, frequentemente é esquecido. A gente tem um SUS que fala em promoção da saúde. Isso é importante. Se eu puder me alongar, então... Pode. Eu brinco com os meus alunos na Univille. Só digo, eu ainda atendo, tá? Eu ainda atendo no SUS, na Univille. Então, ainda faço cardiologia no ambulatório da Univille. Certo. Eu brinco com os meus alunos e digo, se eu tivesse acesso ao secretário da Saúde, ao ministro da Saúde, mas vamos mais perto, o secretário de Saúde, eu encheria as ruas de Joinville de ciclovia, ciclofaixa e calçadas decentes. E rua que tem calçada mais ou menos larga, encheria de árvore quando ela não está lá. Nós temos vários bairros que são arborizados na maioria das suas ruas. Né? Estamos participando do meio ambiente, estamos diminuindo o gás carbônico. Né? Existem pesquisas que mostram que quem mora, por exemplo, na beirada da João Colim, ou da Getúlio Vargas, ou da Graciosa,
tem mais chances de fazer doença pulmonar e doença cardíaca, por causa do gás carbônico. Já quem mora numa rua afastada de um movimento grande e que tem árvores, menos chances. Mas o principal mesmo é mexer-se. É ciclovia, ciclofaixa, calçadas para estimular. Mas parques, que muita gente reclama, que eu vejo que vem aumentando, né? Nós temos um aqui perto, né? Isso é promoção de saúde. Promoção de saúde não é só fazer exame, né? Aí eu vou apanhar dos meus colegas, não, tá? Não, é opinião, né? Essa conversa aqui não tem por objetivo agredir ninguém, muito pelo contrário. É opinião, Clóvis. E opinião é opinião. Né? Fala-se muito em check-up. Isto. Há décadas eu fiz check-up de uma porção de gente. Isso foi moda uma época e se mantém até hoje. O que no check-up você fazê-lo na idade certa, digamos assim, quando eu tenho um histórico familiar de doença X, Y, Z, qualquer doença. Ok, ela começa aos 30 anos de idade. Ok, então eu vou fazer o check-up aos 30 anos para procurar aquela doença. Eu tenho o perigo de desenvolver doença cardíaca porque meu pai teve infarto aos 50 anos, 45. Ok, aos 30, 35 eu vou procurar um médico, vou olhar minha pressão arterial, meu colesterol, né? Vou levar uma bronca se eu sou tabagista. Ok, isso é um check-up interessante. Agora, todas as pessoas com 10, 15, 20, 25, 30 anos, entrar num consultório, fazer uma bateria de exames, fazer cardiologista, fazer um eletrocardiograma, um eletrodesforço, um ecocardiograma, sem ter absolutamente nada, isso não promove saúde. A promoção de saúde é mexer-se. A maior causa, o maior causador, o maior fator de risco para morrer cedo de doença cardiovascular, derrame, infarto, é a falta de exercício. É o sedentarismo. De atividade. A falta de atividade. Porque é o que mais predomina no mundo. Mais de 70% da população, em geral, da maior parte dos países, é sedentária. Diabéticos, 8 a 9%. Hipertensos, 20% dos adultos, dos que já saíram da juventude. Tabagistas, no Brasil nós tínhamos mais de 20%, hoje temos por volta dos 10%, variando um pouco de alguns estados. O grande perigo é falta de atividade. Eu lembro que no governo do presidente Barack Obama, nos Estados Unidos, o governo desencadeou um grande programa de saúde pública chamado Moving. Isso, o nome é bonito. Bonito, Movimente-se. E esse programa era encabeçado, eu já falei sobre isso aqui no programa, pela primeira-dama Michelle Obama. Ela viajava todos os estados americanos com um grupo de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, professor de educação física, levando a informação da importância da atividade física. Até porque os americanos estão muito obesos ainda. Certo. E, lamentavelmente, depois que ela saiu, ele teve 2 mandatos, parece que o programa não teve uma continuidade adequada, o que é lamentável. Sim. E você falava do SUS. O Sistema Único de Saúde, para quem não sabe, e eu fico triste quando eu vejo alguém falando do SUS sem saber o que é o SUS, que é muito fácil. Tem aí um vereador que está numa campanha para privatizar o Hospital São José, como se fosse a solução para os problemas da saúde em Joinville. Esse vereador tem que estudar primeiro o que é o SUS. Ele não sabe o que é o SUS. A maioria, eu falo isso aqui, não como conhecedor profundo, eu conheço um pouquinho o SUS. Até porque eu tenho na família alguém que trabalha no SUS. Certo. Sabe, vive, convive, sabe das agruras, das dificuldades que o servidor que está no SUS enfrenta por falta de competência até de seus superiores. Essa é a grande verdade. E aí quando, no caso, como o Hospital São José, que você conhece melhor do que eu, Cláudio, você viveu lá durante 30 anos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, só 30 anos. É o tempo que eu estou na mídia. Trabalhei lá há 37 anos. Você sabe o que é o São José. Agora, dizer que vai resolver os problemas da saúde do São José, a privatização, entregar para uma entidade social. Você acha que isso é a solução, Clóvis? Saindo até um pouquinho dessa conversa, porque tudo é saúde, o São José promove a saúde. Vai resolver o problema do São José, entregar para uma organização social, Clóvis? Não.
Acho que não. Isso é opinião, né? Sim, claro. E existem, tanto no Brasil como em outros países, pesquisas a respeito. Existem países com sistema totalmente privado, ou quase totalmente privado, que não funcionam tão bem quanto o SUS nos lugares onde ele é bem administrado. E mesmo no geral. Vou dar um exemplo. Eu tive recentemente viagem de férias na Alemanha. E fiquei espantado, nós entramos por Berlim, fiquei espantado com a ausência de automóveis na rua e a enorme quantidade de bicicletas na rua. Na Europa é impressionante. Aí fomos para uma cidade, meus antepassados são de Iena, tá? Que fica a 500 quilômetros de Berlim. Fomos até lá, cidade pequena, 100 e poucos mil habitantes. Bicicletas adoidado. Das estações de pessoas caminhando. Você vê centenas de bicicletas, todas paradinhas. Todas paradinhas. O cara pega o trem, volta e pega a bicicleta para ir para casa. Isso. O famoso por isso é a Holanda, né, que uns anos atrás decidiu que iria tentar diminuir os automóveis ao máximo. Ok. Um ano antes, morriam 1.000 crianças atropeladas por ano. Alguns anos depois, quando o número de ciclovias, ciclofaixas e de bicicletas era enorme, morria uma criança atropelada por ano. Veja o ganho de um país com isso. Tá? Fantástico, né? E hoje, que fala-se meio ambiente, gás carbônico, vamos diminuir, né? É mais importante ainda. Mas, infelizmente, não é o que acontece na maior parte dos lugares. Na maior parte dos lugares, o automóvel é o sonho de todo mundo. Exceto, como a gente já leu há alguns anos, tá? Jovens adultos de Nova York. Não. Ele vai pegar metrô. Ele vai pegar bicicleta. Ele não compra mais carro. Não é um bom investimento, nem para ele, nem para a população. Aqui ainda é. Aqui ainda é lamentável. Mas voltando ao Hospital São José, Clóvis, eu lembro quando o Hospital São José foi instituído lá atrás, depois o Dr. Bender que começou o processo do Hospital São José, aí depois foi se ampliando e foi crescendo o hospital. E hoje nós chegamos numa situação meio complicada, porque administrações hoje pelo Brasil afora, a maioria, se não quase todos, defende a privatização, entregar tudo para a iniciativa privada. Ou seja, os governos não querem mais ter a competência de fazer aquilo que é obrigação deles. Por exemplo, as nossas rodovias, a maioria é entregue a pedágio. E nós pagamos imposto da gasolina, pagamos imposto do carro caro. Sim, e pagamos o pedágio. Então nós pagamos 3 vezes correto por um serviço que deveria ser de obrigação do governo. Muita gente não sabe, Dr. Clóvis Hepner, que quando uma entidade denominada OS, ela é contratada para gerir um hospital, é menos dinheiro que vai dar para a saúde deixar de ser investido. Porque toda a OS, ela vai ter um lucro. Ela, pelo menos, gostaria de tê-lo. Quando não consegue, ela passa adiante. Exatamente. E de onde vai sair esse lucro, Clóvis? É uma pergunta que eu faço. Eu vou dar para você 100 milhões para você administrar um hospital. Você tem uma OS. Você vai ter que atender X pacientes por dia, com exame, internação e tudo mais. Chegou no final do ano, você economizou 20 milhões. Esses 20 milhões saiu de algum lugar. Deixou-se de fazer exames, às vezes, com qualidade, cirurgias com qualidade, para ter lucro, certo? E esse lucro vai para onde? Vai ficar na saúde? Não, vai para a OS, que está administrando o hospital. Então as pessoas não sabem o que é, parece uma administração privada, que ela visa lucro. Ela visa lucro. A Unimed não visa lucro? Para distribuir, o Unimed é uma cooperativa. Cooperativa. Ela, como empresa, não visa o lucro. Sim, mas como cooperativa... Mas ela repassa para todos os seus profissionais. O Hospital Dona Helena não visa lucro? Suponho que sim. O Hospital da Clinipan, um exemplo, visa lucro. Claro. Então, essa de dizer que a solução para o problema do São José é entregar para uma OS, isso é uma mentira deslavada. Olha, dá para colocar de um jeito diferente. O Hospital São José originalmente era privado. Era um hospital de
da igreja. Ou São privada. José? O São José. Da Igreja Católica. Isso. Aí, com as dificuldades que a igreja tinha de mantê-lo e de conseguir pessoal, né, para trabalhar nele, um determinado prefeito conseguiu que os vereadores assumissem e a cidade de Joinville assumiu o hospital público municipal. Assumiu. Mas Isso. era privado. Tá? Mas naquela época não tinha SUS, né, Clóvis? Não. Era diferente, era um Sim, sistema... quando eu cheguei em Joinville, como aluno de medicina em Joinville, eu era levado para ajudar um médico a atender na área das pessoas que não tinham como pagar. Que na época pagava. Pagava-se. Sim, as freiras, a igreja recebia, o município recebia, pagava. Né? E tinha uma ala que pessoas que não podiam pagar. Ala dos carentes. Dos carentes. 40 pessoas, 20 mulheres, 20 homens. A gente ia lá. Então, esses eram gratuitos mesmo. Alguém pagava quem? A prefeitura. Saía do erário público esse Sim, montante. esse. O resto era... O São José teve um andar inteiro que era privado. Né? Com a implantação do SUS, uns poucos anos depois que o SUS estava implantado, decidiu-se que o hospital público não poderia mais ter o privado lá dentro. Tem que ficar Isso. puramente SUS, público. Isso. Então, o que eu acho que quem ganha privatizando o hospital é o poder público do município. Porque o Hospital São José é muito caro. Com certeza, eu fui administrador do São José. Custa muito caro administrar um hospital. Então, para o secretário de saúde, para o diretor do hospital, para o prefeito, é um custo alto. Uhum. Se ele puder passar isso para alguém, ele passa. Só que, habitualmente, esse hospital privado, ele vai cobrar de alguém. De quem? A UES e outra, ela recebe o dinheiro de qualquer maneira do SUS, do Ministério da Saúde, então. O que você produzir pelo SUS é o Ministério da Saúde que sustenta, ou mesmo que sustenta a prefeitura. Sustenta entre aspas, né? Que frequentemente os gastos são maiores do que os ganhos. Uhum. Então, eu entendo por que o prefeito ou o governador quer passar adiante. Porque, no caso de Joinville, o que o SUS paga é inferior ao que o hospital gasta. Certo. Então, a prefeitura tem que botar mais dinheiro. Uma parte. E que ela diz, não, mas para mim a obrigação é cuidar das unidades básicas de saúde, não é cuidar do hospital. Uhum. Até aí, ok. Agora, não vai ter vantagem para o cliente de ser uma OS ou outra coisa. Esse é um assunto que ainda vai render muito. O que eu gostaria é que aí, sim, sobrou dinheiro, os 20 milhões que você falou, ponha em unidade básica de saúde, que se não faz promoção de saúde, faz prevenção. É porque nós temos um sistema primário, secundário e terciário. Isso. Então, muitos que falam sobre o SUS não sabem disso. O que é o primário? Atendimento lá, aquele o que a pessoa vai, o médico vai na família lá. Isso. Vê lá, se o cara tem diabetes, se o cara é hipertenso, tem que cuidar. Esse é o primário. Sim. O secundário já é parte para consulta, exames. Do especialista, o Clóvis, por exemplo, na E, cardiologia. doutor Clóvis. E o terciário é quando tem que internar para fazer uma Correto. cirurgia. Então as pessoas têm que procurar conhecer melhor o que é o SUS na sua íntegra, para poder defender algo que eu, particularmente, sou totalmente contra, doutor Clóvis. Sou contra. O hospital público tem que ser público. Ele funciona. Ah, mas aí não dá para comprar porque tem que ter licitação. Sempre houve licitação. Sim. Que se mude a lei, então, de licitação. Não, você faça a lei e Isso. fica de olho em quem faz a licitação. É isso aí que está o grande X da questão. Descubra quem corrompe, porque sempre se põe a culpa no funcionário público. É ele que é o corrupto. Não. Quem é que está pagando para ele? É alguém da sociedade. Alguém que quer levar lucro. Exatamente. Então tem que Se ser... ele acha uma pessoa que permite, Puna-se. puna-se. O servidor, ele quando é tentado, ele faz coisa errada. Agora tem que ver quem é o tentador, aquele que está oferecendo a propina. Sim. Então a legislação tem que punir com rigor aquele que faz a propina, como também aquele que recebe. Claro. A legislação, ela está lá para proteger o bem público. Agora, infelizmente, se acham brechas para facilitar o roubo do dinheiro público. No Brasil não é falta de dinheiro, doutor Clóvis. Você sabe disso, você trabalhou como gestor. Nós temos dinheiro em excesso, por isso que há a propina. Quando tem muito dinheiro, tem a propina. Né? E nós temos dinheiro. O orçamento da Prefeitura de Joinville para esse ano na saúde é 1 bilhão e 80 milhões de reais. É um dinheiro considerável. Muito. Fora aquilo que vem ainda de Brasília,
que o Ministério da Saúde repassa para o hospital referenciado, que é o nosso São José. Que é Não, ele paga também as consultas ambulatoriais? Ambulatoriais. Não. O São José é referência em queimados, é referência em, o senhor sabe muito bem disso, em fraturas, né? Sim. É referência em neurologia. Neurologia, ABC. transplante renal, transplante de fígado. Então nós temos uma mina de ouro que é o São José, só falta ter uma administração objetiva, séria, sem querer entregar isso para a iniciativa privada. É muito fácil, né? Eu ser prefeito e entregar tudo, vamos entregar tudo para a iniciativa privada. Pô, peraí, e a minha responsabilidade? Eu tenho que ter essa responsabilidade. Senão não tem sentido, né, doutor Clóvis? Mas aí nós passamos por algo que também está no fundo. A maior parte dos prefeitos, dos secretários de saúde, não são funcionários, não são servidores públicos. Eles são do meio privado. Então, muitas vezes, eles não têm o conhecimento. Né? É lamentável, né? Não têm o conhecimento e, eventualmente, também não têm o interesse. Vem da empresa, das indústrias, Sim. com a mentalidade empresarial, e é diferente. E que eu, funcionário público, sou preguiçoso, não trabalho, me escondo, Sempre entro assim. tarde, saio cedo e ganho um alto salário. Alto salário. Essa é a política que se apregou. Muito bem, nós temos intervalo comercial. Eu estou conversando hoje com o Dr. Clóvis Heffner, médico cardiologista, professor universitário. Ele coloca os seus conhecimentos no curso de medicina da nossa Univille. Em nome do Clube Social Saúde, se você quer um clube de vantagens para você e para a sua família, Clube Social Saúde, com mensalidades a partir de R$10 por mês. Se informe. Clube Social Saúde, eu indico. Em nome também do Laboratório Jimenez, análises clínicas quando preciso, é muito importante. E eu recomendo para você o Laboratório Jimenez, sempre perto de você. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumologia, roncoapneia. Depois até eu quero perguntar para o Dr. Clóvis sobre o cara que ronca e tem apneia, se ele pode ter um problema no coração. Se isso deixa o coração dolorido, doente. Se você tem ronco e apneia, procure ajuda. Nós temos uma clínica em Joinville que é pioneira no tratamento desses dois distúrbios. Clínica São Marcos Pneumologia. Em nome também da Oceano Surfwear, destrua as ondas, não as praias. Oceano, essa é boa, né, Clóvis? Essa é muito boa. Essa é o mote da nossa Oceano Surfwear, destrua as ondas, não as praias. Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Clóvis Heffner, médico cardiologista e professor universitário da nossa Univille. Dr. Clóvis, é verdade que quem tem apneia, ronca, pode desencadear problemas coronarianos? Existem já fazem alguns, eu não vou dizer anos, décadas, em que se descobriu que a apneia do sono, que anda junto com o ronco e frequentemente junto com a obesidade, ela é um dos fatores que causa hipertensão arterial, vulgo pressão alta. Né? Eu digo para os meus alunos no nível de pressão alta é uma coisa saudável, fisiológica. Hipertensão é uma doença. São duas coisas separadas. Diferentes. Bem diferentes, muito diferentes. Existem muitas lendas a respeito. Né? Quem ronca geralmente é uma pessoa que está com excesso de peso, que tem gordura, vou falar em termos leigos. Gordura acumulada no céu da boca, dentro da garganta, ela é flácida. Então, quando nós respiramos e o ar entra fácil. Nosso pulmão tem uma pressão baixa, o ar entra fácil. Quando nós vamos pôr o ar para fora, complica. Aí faz aquele barulhão. Que se for barulhão mesmo, acorda o cara do quarto do lado. Acorda. O casal muda, cada qual no seu quarto. O Jaime fala muito isso. Você conhece o Jaime? Conheço já há muito tempo. Então, se fosse só o ronco, né? Tem solução. Eu tenho amigo que não, eu uso fonezinho de ouvido? Pronto, protejo, né? Vou lá nas ferramentas gerais e compro protetor auricular. Protetor auricular e escano. Mas não. Você respira mal, você fica um tempo prolongado de muitos segundos sem oxigênio, com gás carbônico acumulado. Tá? E isso ao longo de anos, isso não é de hoje para amanhã,
ou de hoje para o ano que vem. Ao longo de anos, você vai fazendo uma inflamação no pulmão, vai fazendo uma inflamação na circulação, tá? E você passa a ser portador de hipertensão arterial. Poxa. E sendo portador de hipertensão, você entra no grupo de perigo para ter um AVC, para ter um infarto. Tá? Então, o problema sonoro pode ser importante? Sim, mas para a saúde é pior ainda. Como é muito difícil, geralmente quem ronca, a maioria, eu conheci jovens roncando, mas a maioria das pessoas que roncam tem 50, 60, 70 anos. E se ele for obeso, é muito difícil ele perder peso. Ele já está constituído. É muito difícil perder peso depois de uma certa idade. Ficar magro é impossível praticamente, né? Mas você pode perder 2, 3, 4, 5, 10 quilos. Se você tiver 110, devia ter 80. Mas não vai, menos que isso, é quase que impossível. A não ser uma cirurgia bariátrica, outra coisa, que não é de acesso para todo mundo. Muito bem. Então você tem tratamento. Por ronco, tem tratamento para apneia, especialmente para apneia. Existe um equipamento que nós chamamos de CPAP. Isto. Você usa o CPAP, você não faz mais barulho, você respira bem. Dorme bem. Você dorme bem. E o coração agradece. O coração agradece. Mas o agradecimento começa na família, a mulher, nos colegas de trabalho, e por aí porque vai. O roncador de muitos anos, com apneia, ele habitualmente se torna um indivíduo mal-humorado. Mal-humorado. Dorme mal. Dorme mal, dorme durante o dia, qualquer oportunidade. Fez um silêncio na sala, ele está adormecendo, porque ele está cansado. Pessoas com apneia do sono chegam a acordar mais de 100 vezes de noite. Ele não percebe. Não percebe. Tá? Ele percebe que ele vai 3, 4, 5, 6 vezes fazer pipi, que ele acorda. Mas ele não percebe que ele está acordando o tempo todo. Quando eles são postos numa clínica e filmados, você vê o olho abrindo, olhar em redor, dorme de novo. Daqui a pouco ele já... É impressionante. Tem tratamento. Tem tratamento e CPAP. melhora a qualidade de vida. Muito, imensamente. No tempo que eu atendia em consultório, eu tinha um fornecedor de equipamentos, tá, de outra cidade, e ele dizia: Clóvis, eu tenho 2 vidas, uma antes e outra depois do CPAP. A empresa dele vendia o CPAP. Ele usava? Ele usava. Ele disse: faz 3 anos que eu tenho um sono maravilhoso. E como é bom dormir. Ninguém mais reclama do meu mau humor na empresa. E como é bom dormir bem, né, doutor? Ótimo, faz parte da vida. Uma boa noite vida. de sono é sinônimo de um dia produtivo. Certamente. Isso é ponto final, não tem nem que discutir, né? Doutor Clóvis, infarto do miocárdio, isso é uma doença que tem preocupado muito a cardiologia no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tenho observado, doutor Clóvis, eu já falei isso aqui, e como você é cardiologista, eu gostaria de que você abordasse um pouco sobre isso. Pessoas que extrapolam um pouco na sua atividade. Por exemplo, o Mirante. O Mirante eu, quando menino, brincava muito lá. Na época era Morro da Santa. Poucos sabem disso. Certo. Tu lembra disso, Lembro. Clóvis? Tinha uma santa lá em cima, e o pessoal ia lá rezar, isso faz bem 40 anos. E depois fizeram o primeiro Mirante, estilo caracol, né? E agora o Mirante atual. E eu juro a você, eu não subi o Mirante ainda, depois que a parte foi inaugurada. Eu acho legal, bacana, mas eu prefiro caminhar no plano. Certo. Eu dou um tiro mais longo, eu penso assim, posso estar errado, do que eu fazer um esforço considerável que de repente eu acho que não vai me fazer muito bem. E já observei pessoas que sobem o Mirante e depois assim, subi, cheguei lá, fiquei tonto, me senti meio mal. Pessoas da faixa de 40, 50 anos de idade, até jovens. Subiram uma altura daquela ali, que é uma altura considerável. Você já subiu algumas vezes, né? De automóvel, tá? De automóvel. Se o cara não tem um preparo adequado, Clóvis, ele pode ter um evento cardíaco? Olha, há esse risco? Você pode ter até no plano, mas é um esforço muito maior quando nós subimos escadas ou rampas. Óbvio que é um esforço bem maior porque nós estamos subindo contra a gravidade. Tá? E a descida também é? Eu ia te falar, você disse que já fui jogador de basquete, jogo, né?
todo atleta, seja futebol, basquete, voleibol, ele acaba tendo lesões articulares. Tornozelo, joelho, faz parte, né? É muito bom para a saúde cardiovascular e pulmonar, mas para as articulações faz. Então eu já operei o joelho e tal. Uma das piores coisas que existe para os nossos joelhos, tá, é descer. É descer, a descida. Sim, porque você põe mais peso na subida, você vai. Na descida é ruim. Então, descer escadas, descer rampas, tá? Especialmente se forem mais inclinadas, e o Mirante tem umas mais inclinadas, você pode até fazer bem na subida para o seu coração, para os seus pulmões. Mas na descida você está fazendo mal para o tornozelo, para o joelho, para o quadril e para a coluna. Então, igual como você, que eu encontro às vezes caminhando na rua, eu também prefiro o plano. Uma leve subida, descida, né? Porque dependendo de onde nós moramos, não tem como evitar a subida. Eu tenho cliente, pô, doutor, eu moro lá em cima no morro. Descer tudo bem para mim, ele diz, mas e subir? Disse, olha, eu tenho 2 amigos médicos, isso é história real, tá? Moram no alto do morro, tá? Eles descem com o automóvel, estacionam lá embaixo, caminham no plano, voltam, pegam o carro e sobem. Então, mesmo, não tem desculpa para fugir do exercício. Sério? Sério? Para não forçar... Para não forçar a articulação. E idade, né, cara? Eu tenho 70 anos, eles tinham 70, 80, continuavam caminhando. Mas, vai pedir para um camarada de 80 anos ficar subindo um morro, digamos aí, 400, 500 metros. Doutor Cláudio, por que quando você sobe o coração, ele se sente... Pelo esforço, é muito maior do que andar no plano. Você subir é como você deixar de andar e correr ou fazer um trote no plano. É um esforço maior. A pessoa que de repente não sabe que tenha um histórico cardíaco, nunca foi no cardiologista, e vai subir e sente uma dor no centro do peito, isso é um sinal de que o coração está doente ou o coração está dando um sinal de que não está legal? Como é que é isso, doutor Clóvis? Eventualmente, alguns de nós, quando fazemos esforço, temos um mal-estar, até mesmo quando jovens, no início do esforço. Às vezes a gente no centro do peito, eu nunca senti, assim. Mas eu já ouvi essas descrições várias vezes. Agora, se você tem mais de 40, 50 anos de idade, aí sim está na hora de fazer o check-up. Então, você sobe um morro ou você corre na rua, no plano, e sente uma dor, um aperto, um desconforto, principalmente nessa altura aqui alta do tórax, isso pode ser o que nós chamamos de angina do peito, que é uma dor, um desconforto causado por uma obstrução numa artéria do coração, que não consegue fornecer sangue suficiente para o músculo do coração, o músculo vai dar o alerta. Isso é um alerta. Tem algo errado com o seu coração. Se o camarada está subindo, parou, daqui a 3, 5 minutos aquilo sumiu, volta a fazer, muito provavelmente é a angina do peito. É uma obstrução, um entupimento de uma artéria do coração. A famosa angina pectoris. Angina pectoris. Essa aí. E essa angina pectoris, ela pode se tornar algo fatal? Se não for dada a devida atenção? Sim, porque frequentemente isto progride. Ela é progressiva. Progride. Então, daqui a pouco, você, para ir ao banheiro, você também tem esse desconforto. Ou você tem uma doença mais disseminada, e isso geralmente é causado pelo que a gente falou muitos minutos atrás, por um processo inflamatório da circulação. Então, esse é um processo, é contínuo. Mais comum no sedentário, mais comum no obeso. É contínuo, mais comum no hipertenso, mais comum em quem tem diabetes, em quem fuma. Então, é uma inflamação. Essa inflamação leva anos, para alguns 5, para outros 20. Depende de cada indivíduo. Depende de cada indivíduo, a genética dele, né, outras coisas. Ela pode, inclusive, essa pessoa pode consultar um médico, não essa que subiu, porque o exame de esteira, por exemplo, vai dar positivo, certo, vai mostrar que tem algo anormal. Mas algumas pessoas, isso são histórias antigas, foi no médico ontem, o médico disse que a saúde estava ótima, e ele morreu em casa. Sim, teve morte súbita, um infarto. Ele tinha um processo inflamatório, ele era fumante, ou era diabético, etc. e tal, tá? E teve morte súbita. O entupimento, ao invés de fazer essa escala, vou passar de 30% para 40%, para 50%, para 60%, 70%, não, ele tinha um entupimento de 50%. Já. Você pode fazer o exame de esteira que não vai mostrar.
Você pode fazer exame de esteira e medicina nuclear que não vai mostrar. Porque aí seria bom ter um engenheiro né, aqui. Se a tubulação não está fechada de uma forma significativa, passa sangue suficiente. Mas tem um processo inflamatório. E essa inflamação, de repente, fecha os 50% que sobram. Ele já tinha 50%. Tinha 50% e de repente fechou os outros. Então isso explica um pouco... Aí tem morte súbita. A famosa morte súbita. O cara está jogando bola, de repente, puf, ele já tinha um problema. 1% acontece com esforço. 1%? 1% é com esforço. O resto... Esforço é um negócio saudável. É. A maioria dos infartos acontece de madrugada ou dormindo. A maioria? A maioria, mais de 60%. Costuma ser entre as 3, 4 horas da manhã até as 10 da manhã. A maioria dos infartos é isso. Ou no escritório, ou na empresa, ou no volante do carro. Mas o cara, para ter um infarto, ele já tem que ter um certo histórico, né? Ele tem que ter uma graduação já, Clóvis. Ou você é muito idoso, né, que a sociedade está caminhando para isso, Sim. nós estamos ficando cada vez mais velhos, nós vamos envelhecendo, isso é visível no cabelo, na pele, Tudo. também acontece nas artérias. Ou você é um diabético, que não se cuida, que é muito comum. Tem isso, é. Ou você é portador de hipertensão arterial. A sua pressão, quando você vai medir, está lá 17, 18, tá? Doutor, mas só na consulta. Isso. Ok, você convive com isso. Ou você é um tabagista, mas eu só fumo 15 cigarros. Nem todo dia, eu não trago. Isso. Ele esquece que entra pelo nariz. Né? Então, essas são as pessoas que estão mais predispostas a tê-la. Tá? É interessante falar sobre isso, porque às vezes você quer aconselhar um amigo. Minha mãe dizia, conselho não se dá, se passa adiante. Né? E o cara disse, deixa de ser chato, a vida é tão curta. Eu disse, pô, mas tu quer encurtar mais ainda ela, se a vida Sim. é curta, fumando charuto? Isso. Aí eu fumo cachimbo, o cachimbo não tem problema nenhum, porque o cachimbo filtra, tem um filtro ali. Olha, o difícil, agora você pegou num ponto fraco. Não existe pesquisa sobre fumantes de cachimbo, palheiro e charuto. Não pesquisas grandes, bem feitas. Não existe. Existe sobre cigarro. Então, eu não posso te provar que faça mal. Sim. Né? Por exemplo, um médico famosíssimo, Freud, psiquiatra, neurologista. Freud morreu com câncer de lábio, de língua, porque ele fumava muitos charutos. Tá? Eu tenho um amigo que diz, o Freud teve problema na boca por causa de charuto porque ele fumava charuto vagabundo feito com tabaco da Áustria. Tá? Não era um tabaco do Caribe, do Brasil. De Cuba. Ok, e ele morreu aos 80, né? Então 80 é alguma coisa. Mas ele teve câncer de boca pelo calor local, que é o que afeta o cachimbeiro. Cachimbeiro. Mas tem que ser assim, não é aquele cachimbo que você volta do trabalho, fica 20 minutos usando, 30 minutos usando cachimbo. Aquele cachimbeiro... Não, eu estou com cachimbo de manhã, estou com cachimbo à tarde, estou com cachimbo à noite. Isso é meio... Palheiro. O cara está lá no campo, está cuidando das coisas dele, aí ele chega de noite em casa e vai fazer um palheirinho. Isso eu me lembro da minha infância, que meu avô tinha um mercado, né, sentadinho na calçada fazendo o palheirinho dele. Nunca vai fazer mal. Agora, o camarada está com o palheiro atrás da orelha. E o tempo todo, apaga, acende. Ok, pode fazer um mal, mas nós não temos pesquisa mostrando que palheiro faz. Doutor Clóvis, nós estamos vivendo uma era do alimento industrializado. Hoje, você vai no mercado, a oferta é grande, o consumo é maior ainda. Nós estamos consumindo muito energético. Você já viu falar disso, Clóvis? Já. E como, né? É uma indústria que vem faturando horrores no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Alemanha, Áustria, França, Suíça, Estados Unidos, Japão, China, Coreia e por aí vai. A ingesta deste alimento, que é tido como um alimento, porque ele tem açúcar, né? E em grande quantidade. Sim. Isso também pode ser prejudicial ao coração, Clóvis? O fato de ter muita cafeína... Eu sou prejudicado. Ele pode desencadear um problema no indivíduo, quando é um energético com outras drogas, não só o açúcar, né? Então, álcool, principalmente, né? Bebida alcoólica e energética. Mas aí não combina com a academia, né, o álcool. Mas muitos jovens... usam, sim. Quando tem algumas substâncias que fazem com que sua pressão suba, que o seu coração acelere, que tem alguns energéticos, se o indivíduo for doente do coração e não sabe, ou
é doente do coração e sabe, mas continua ainda na academia e acha que ele precisa criar um monte de musculatura e tal, ok, esse indivíduo eventualmente pode ter complicações. Pode ter, Pode. Então ele tem que ter uma atenção. E alguns desses algumas substâncias que a academia muitas vezes receita, né, tem excesso de proteína. Então o indivíduo pode, ao longo de muitos anos, se ele continuar nisso, ter problemas renais. A famosa creatina. Que Isso. Dizem, né? Isso é um problema renal, mas as artérias também podem ser comprometidas com esse tipo de ingesta desse composto, Clóvis? Aí eu não vou dizer que sim, que não, porque eu não conheço pesquisa a respeito. Mas tem que ter cuidado, né? A maioria dos atletas que eu conheço, tá, e que ouço falar, eu suponho não, eu acho que dá para dizer de certeza que a maior parte dos jogadores de futebol de time profissional, de atleta de basquete profissional, eles não precisam disso. Não há necessidade. Não, ele não precisa disso para ser atleta. Agora, para ser um atleta vencedor, quem é que acaba usando e acaba sendo pego, né? Que é aquele camarada que quer ganhar o campeonato mundial, quer os Jogos Olímpicos, e usa a droga para aumentar a energia e acaba sendo surpreendido num exame. Tá? Mas ele não precisa disso no cotidiano dele. O jovem de hoje em dia não há necessidade de usar artimanhas como essas para ganhar uma massa muscular em 3 meses, ficar bombado igual um marrano. Nem os dois. Nenhum deles. Se nós dois comprarmos elásticos, pesos, pegarmos um orientador físico que nos ensine como fazer isso direito, nós vamos criar músculo. Com o tempo, vamos. Com uma alimentação adequada, vamos tê-lo. Legal. Nós estamos conversando com Clóvis Hepfner, médico cardiologista e professor universitário, onde ministra suas aulas no curso de medicina da nossa Univille. Nós temos um intervalo comercial rápido, mas lembrando sempre do Clube Social Saúde. Se você procura assistência para a sua empresa, para os seus funcionários, não importa a quantidade de funcionários que você tenha, para a sua família também, eu indico o Clube Social Saúde. Tem ali o telefone na telinha, você pode acessar clubesocialsaude.com.br e ter mais informações. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumologia, ronco-apneia tem tratamento e melhora muito a qualidade de vida de quem sofre com esses 2 problemas, ronco e apneia. Laboratório Jimenez, sempre perto de você. Análises clínicas com responsabilidade. E também em nome da Oceano Surf Wear. Destrua sempre as ondas, não as praias. O intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Vou pedir. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20. Se você quiser sugestionar um tema para que nós possamos abordar aqui no programa, você pode mandar a sua mensagem através desses 2 endereços que você está vendo na telinha ali. É o meu e-mail e o meu WhatsApp, o meu telefone particular. Você pode mandar a sua mensagem que nós vamos atender aí a sua solicitação. Como me falaram sobre cardiologia, eu convidei o Dr. Clóvis para falar um pouquinho sobre cardiologia, sobre saúde pública. Afinal de contas, ele conhece melhor do que eu o que é saúde pública, o que é SUS. Dr. Clóvis, colesterol, esse é um outro assunto que o senhor já falou para os seus alunos, falou para os seus milhares de pacientes. E eu ouço muito, eu não tenho colesterol. Você já ouviu essa frase, Clóvis? Já. O que é generalizar, né? Porque todos nós temos colesterol. Todas as células do nosso corpo têm na sua membrana um revestimento com gordura. Está lá o colesterol. Isso é o colesterol. Nosso fígado, nosso cérebro, nossa língua, várias partes do nosso organismo são cheias de colesterol. Elas existem graças ao colesterol. O colesterol no alimento é um alimento. O colesterol não faz mal, tá? Eventualmente, algumas pessoas com colesterol extraordinariamente alto... Isso quer dizer alto, Clóvis? Como é que é alto? O que é alto na colesterolomia? Isso. Palavra? Considera-se que quando o LDL colesterol, chamado antigamente a gente dizia o colesterol ruim... Esse é o bandido. O bandido. Dizia que tinha o bom HDL. Isso. Tá? E o ruim era o LDL. Ok. Acima de 190, considera-se que o normal é até 130, tá? Até 130. Então, se ele estiver acima de 190, ele pode ser causador.
eu conheci pessoas de 94 anos de idade com colesterol total de 300, com LDL de 230, sem nenhuma doença vascular. Que coisa impressionante isso, né? Porque não é só o colesterol. O colesterol, para fazer mal, tá? E ele pode fazer mal, ele precisa ter um amiguinho, um coadjuvante, ou alguém pior do que ele, que ajuda ele a entrar nas artérias. Qual é esse inimigo? Diabetes é o principal. Ai, famoso. A hipertensão arterial, o tabagismo e, de alguns anos para cá, e vai aumentar, está aumentando todo ano, a obesidade. Esse é um problema sério. A obesidade é um processo inflamatório crônico. As tuas artérias estão inflamadas o tempo todo. Se você for um obeso, que eu falei meia hora atrás, que é difícil emagrecer, mas se você fizer exercício, é outra história. Tá? Porque obesidade, ela produz isso, a ciência mostra de 20 e poucos anos para cá. Eu, quando me formei, não conhecia isso. Tá? Então, de 20 e poucos anos para cá, nós sabemos que a obesidade gera uma porção de substâncias no endotélio das artérias que inflamam e podem fazer entupimento. Atividade física e exercício físico e esporte produzem substâncias que combatem aquelas, que reduzem o risco. Você cria um exército... Então, eu sou um indivíduo, eu crio um exército do bem, entre aspas, Isso, né, que para vai- combater o outro. Que vai Exatamente. impedir a invasão Das artérias. das artérias. Tá? Porque o colesterol, ele, para entrar nas nossas artérias, se eu sou um indivíduo esbelto, ativo, ele só entra nas minhas artérias por receptores, pequenos canais. Porque ele tem que nos nutrir, nós precisamos do colesterol para viver. Não Sem existe, colesterol não não existe se vive. colesterol zero. Se você rebaixar em demasia, já existem estudos mostrando, se você baixar muito, você produz outro tipo de doença. Putz, Então existe um limite até onde eu posso baixá-lo. Tá? E devo baixar muito? Depende. um exemplo, Dr. Clóvis, eu tenho 68 anos, 1,78 m, 72 quilos, 73 varia um pouquinho. O meu colesterol total chegou a 223. É preocupante? Quando eu fui um médico recém-formado, 220 era o limite do normal. Era o limite? 240, minta, era 240. Isso faz tempo. Faz. Até a década de até 85, quando inventaram o primeiro remédio para colesterol, A estatina, a estatina. Aí o limite baixou para 200. 200. E isso aumentou algumas dezenas de milhões de clientes norte-americanos para a indústria farmacêutica da estatina. Da estatina. Acredito. Supostos doentes, portadores de fator de risco. Então, existem pessoas com colesterol muito alto que jamais terão doença. Agora, se ele somar a esse colesterol alto um processo inflamatório da artéria, que diabetes causa, obesidade causa, várias coisas causam, tá? Sim, aí o colesterol não vai entrar pelo buraquinho, pelo canal que existe normal, Sim. onde só vai entrar. Sempre você vai ter colesterol alto, sempre. Porque o teu receptor, ele só aceita aquela quantidade que é para o seu organismo ficar feliz e saudável. Porque O que sobra fica circulando. fica circulando, né? Eu não fumo, Certo. bebo muito pouco. A minha alimentação é muito boa, frutas, verduras, legumes. Evito carne vermelha, como pouco. Pão branco, evito, uso mais um pãozinho integral. E o meu colesterol fica nesse patamar, 220, Sim, 230. isso é genética. É genética. É Sou genética. magro, não sou obeso, não tenho barriga. É quase que uma consulta. Não precisa ficar preocupado, Clóvis? Não, o colesterol pouco... Não tenho diabetes, Ótimo, isso é não saudável. tenho pressão alta, Tem boa atividade física. faço a caminhada. Isso. Todo dia eu tenho um cachorro que vai caminhar comigo. O cachorro está forte. E eu procuro ficar forte também. Não, mas é bom a gente falar sobre isso, Clóvis, porque em casa deve ter alguém preocupado. Pô, fui no médico, meu colesterol está 220, eu não bebo, não fumo, não... Um amigo meu se preocupa, calma, fica tranquilo. Eu também estou nessa vibe, 220, tu tem o corpo igual ao meu, faz igual ao que eu faço. Não vamos tocar a vida assim. Sim. Como de vez em quando uma linguiça lá, de vez em quando, que também a gente não pode largar tudo, né, Clóvis? Você até que come pouco. É. Come pouco. Então, uma linguiça de porco de vez em quando não faz mal, né? Colesterol não...
não aumenta com linguiça, com queijo, com nada disso. Não a aumenta? não ser que você coma em excesso. Uma linguiça por dia. Vamos ver o tamanho da linguiça? E não vou fazer atividade física. E não vou fazer atividade. E não vou comer verdura junto, não vou comer fibra junto. Porque se você tiver uma dieta equilibrada, onde entra a gordura, onde entra o açúcar, onde entra a carne, onde entra legumes, o arroz, o macarrão, a batata, isso é uma dieta saudável. Não vai aumentar. Agora você vai no doutor. Foi no Dr. Clóvis na década de 80. O Dr. Clóvis disse: olha, troque a manteiga por margarina. Isso. Tire a banha da sua vida. Tá? Não coma mais linguiça, só vão lá na feijoada uma vez por mês. Tá? Você como que não vai fazer? Se você for no Dr. Clóvis hoje, ele não vai cortar linguiça, não vai cortar o queijo, não vai cortar nada disso. A não ser que você seja grande, eu queira que você diminua o tamanho do corpo. Aí é outra história, não é para diminuir o colesterol, é para diminuir a obesidade, que essa sim é que pode fazer mal. Tá? Então, o colesterol, existem algumas pessoas com colesterol muito alto, a gente chama de dislipidemia familiar grave, em que essas pessoas podem morrer de infarto, de AVC com 28, com 30, 32 anos. Tá? E vão morrer com remédio sem remédio. Porque a única coisa que baixa o colesterol de forma significativa é usar remédio. Existem várias, as mais famosas são as simvastatinas. As estatinas são as mais famosas. Então, aí tudo bem. Você precisa quando há necessidade? Quando é que há necessidade? Que a ciência nos diz que sim, é bom tomar um remédio para baixar o colesterol. Quando eu já tive o meu infarto, quando eu já fiz a minha análise de artéria, sejam elas das pernas, sejam elas carótidas, seja ela coronária, tá? Eu já tive um infarto, eu tenho uma angina, tá? Eu tive um AVC, sobrevivi a isso tudo, quero levar uma vida normal? Sim, a gente chama isso de prevenção secundária. Esse indivíduo tem algo de anormal em que eu vou colaborar com ele. Eu não quero que ele baixe só o colesterol. Também quero que se ele fuma, ele pare de fumar. Se ele tem um açúcar alto por um diabetes e ele fica mantendo uma instabilidade, o açúcar alto depois do almoço, depois da janta, aí de manhã cedo ele tomou remédio, a insulina de madrugada, de noite, de manhã cedo glicose de jejum normal. Aí ele vai fazer um exame que a gente chama de hemoglobina glicada, está em 10, quando o normal é até 6,5. Aí está complicado. Porque ele teve açúcar alto o resto do dia. Então, resquícios. Ele tem que cuidar de tudo isso. Não é ou só pelo menos fazer atividade física. Olha, ele falou que jogo basquete, ainda jogo, tá? De vez em quando. Tá? E jogar é forma de dizer, né? Vou lá. Na nossa equipe tem pessoas de 20 a 84 anos. Nossa. Tem um gordinho de 84 anos que é o cestinha da equipe. Nossa. Tá? Não tem mais força para fazer jump, ele joga assim e acerta. E acerta. Mas ele é ativo, ele pedala, ele tem uma bicicleta, ele pedala todos os dias, ele caminha nas ruas e vai jogar basquete. Faz atividade. Esse é um camarada saudável. O X da questão, atividade. Ponto final. Dr. Clóvis Heffner, o convite fica para uma outra oportunidade. Nós temos muito que conversar e fico muito feliz de ver um amigo com atividade, firme, trabalhando, sendo uma pessoa como sempre eu fui, como lhe conheci há muitos anos atrás. Sempre comunicativo, alegre, pensando nas pessoas com o coração focado em fazer o bem. Obrigado, Clóvis. Obrigado a você. Até a próxima oportunidade. Saúde para o amigo. Um grande abraço. Muito bem, nós ficamos por aqui, conversamos hoje com o Dr. Clóvis Heffner, médico cardiologista, professor da Univille, do curso de Medicina. A todos, uma ótima semana. E lembrando, faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Ainda. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau.